Sadhana vem dessa raiz em sânscrito sad, que significa alcançar. Então, sadhana é um meio eficiente por meio do qual você alcança algo. Isso que é uma sadhana. Um meio pelo qual você alcança algo, algum objetivo. Um sadhya. Sadhya, da mesma raiz. Aquilo que é para ser alcançado. E aí, quando você alcança o seu sadhya, você tem siddhi. Mesma raiz. Um sucesso. E você se torna um siddha. Uma pessoa realizada. Porque você alcançou o seu objetivo, o seu sadhya, através do emprego de uma sadhana, de um meio eficiente em produzir aquele objetivo que você quer. Isso que é uma sadhana. Qual é a sadhana, por exemplo, para você cozinhar? Cozinhar. Você quer, o teu sadhya é o quê? Cozinhar. Fogo. Calor. Fogo, calor. Essa é a sadhana. Para cozinhar o alimento, o meio é o calor. O que cozinha? O calor, o fogo. Só o fogo? Por exemplo, você quer... Vamos supor que você queira comer arroz. Teu sadhya é encher a pança de arroz. A fogueira, acende uma fogueira. Só a fogueira. Basta? Não, a fogueira. Não basta. Não basta. Você precisa de certos meios auxiliares. Certos meios auxiliares. Você não está substituindo o meio principal. O que cozinha é o fogo. Você sabe disso. Mas, para cozinhar o arroz de maneira adequada, você precisa do fogo, do calor, numa certa forma, na água. Então, você precisa da água e de uma panela, um pote, uma panela. O pote e a panela não cozinham o arroz. O que cozinha o arroz é o fogo, o calor. Mukhya sadhana é chamado. Mukhya quer dizer o principal, cabeça, mukhya. A sadhana primária, principal. Insubstituível. Fogo. Mas é necessário também sahakari sadhanas. Sadhanas, meios auxiliares. Também são necessários para você cozinhar o arroz. Aí você bota lá na panela com água e bota no fogo. Aí o arroz cozinha todo juntinho, na umidade ali na água, ele fica bom. Você cozinha o arroz e alcança o seu sadhya. E enche a pança, você está num siddha. Siddha não quer dizer nada demais, você entendeu? O siddha. O siddha é só aquele que alcançou um sadhya. Através de uma sadhana. Encheu a pança de arroz, está bem. Siddha. Então você tem que ter essa noção de hierarquia. Quando você quer alcançar alguma coisa, você tem que saber o que é Mukhya Sadhana, qual é o meio primário, insubstituível, principal para aquilo, e quais são os meios secundários, auxiliares, Sahakari Sadhana. Você tem que saber o que é o quê. Porque o Mukhya Sadhana, você precisa dele, você não tem jeito, é insubstituível, você precisa do fogo. Não tem outra maneira de cozinhar o alimento. Fogo é insubstituível, Mukhya. Os Sahakari Sadhanas, os meios auxiliares, também são importantes e necessários. Mas, não sendo eles o meio principal, é possível um certo jogo de cintura, sempre. Sei lá, não tem água e panela. Você precisa comer o arroz. Você moe o arroz, faz farinha de arroz, e faz uma massa, e faz uma panqueca e assa. É bom. Você come o arroz, você assa o arroz, come ele. De outra forma. Não tinha esses meios auxiliares disponíveis que seriam mais práticos. Tem outros. Aí existe um jogo de cintura que pode ser feito por você. Então, mas você tem que saber o que é Mukhya e o que é Sahakari. O que é o principal, o que é o auxiliar. Com relação ao auxiliar, existem opções. Com relação a Mukhya Sadhana, não. Então a pergunta é, qual é
o sadhya para nós, yogis. Qual é o sadhya? O que é o nosso objetivo? Para a gente saber qual é a sadhana a ser aplicada, não precisa saber o que a gente quer. O que é que a gente quer? Qual é nosso sadhya? Nosso sadhya é a libertação, a liberdade total. A gente quer ser livre. Livre do quê? De qualquer coisa que você considere uma limitação. Não é uma questão pessoal. Varia. O que uma pessoa varia um pouquinho. O que uma pessoa, o que frustra uma pessoa, o que pesa numa pessoa, o que limita uma pessoa, varia um pouquinho. Mas todo mundo tem essa sensação de ser limitado, carente, quer ser algo diferente do que ela é agora, não está bem consigo mesmo. Disso a gente quer se livrar, dessa noção de limitação centrada no eu, que é o que a gente gosta, sempre. O que você gosta na experiência? Você gosta do eu satisfeito, você não gosta do objeto. Ninguém gosta de objeto, nem de pessoas, nem do mundo, nem da árvore, nem do céu, nem da praia. Você gosta do eu satisfeito que você encontra, às vezes, em contato com esses objetos. Né? Você vai para a praia, aí você acha a praia uma maravilha. Por quê? Porque lá você deixou tudo de lado, relaxou, encontrou esse eu sem nenhuma carência, sem querer nada diferente, estava bem ali. Esse eu que está bem, ele existe. Ele não é uma fantasia, ele não é uma promessa. Ele existe e é o que nos move na experiência, no mundo. A promessa desse encontro. Ela está sempre no horizonte. Isso nos move. Então a gente quer esse eu livre de limitação. Limitação quer dizer qualquer coisa que te bote carente, que te bote querendo que as coisas sejam diferentes, que você seja diferente, que os outros sejam diferentes. Isso é chamado moksha, libertação. Libertação não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta, uma libertação de tudo que te limita. Da noção que você tem de ser limitado, que te incomoda. Você está o tempo todo querendo se livrar disso. Não é só, na verdade, não são só os yogis que querem isso. Todo mundo quer. Aqui o yogi quer isso de uma maneira bem discriminada. As pessoas, em geral, querem isso através de experiências, objetos, experiências, que nocauteiem a mente delas por um tempo, e aí elas consigam desfrutar disso. E depois a mente retorna, e os desejos retornam, e tudo retorna, e o samsara continua ainda mais forte. O yogi sabe que isso não dá certo. Não é uma questão de experiência, né? Não é uma questão de experiência. Não é uma questão de acumular experiências boas. Aí você vai se tornar livre de limitação. Não. Ninguém se torna livre. Existe um ser livre. Existe um ser livre. E esse ser não é um ser, um objeto, um passarinho voando. Não é isso. O ser livre sou eu. Liberdade não é um objeto. Satisfação não é um objeto. Completude, plenitude, felicidade não é um objeto. Sou eu. Esse eu livre, esse eu satisfeito, esse eu feliz, ele existe. Eu dou de cara com ele tantas vezes. E depois eu me perco. Eu perco isso. E eu quero conhecer a mim mesmo como essa pessoa. Como essa pessoa livre. Uma pessoa fundamental, livre. Livre quer dizer dos papéis que a gente assume naturalmente no mundo. Existe um ser consciente que assume papéis. Pai, mãe, filho, vó. Mas quem você é, a pergunta. Quem é você? Você não pode se definir, eu sou mãe, eu sou pai. Você é mãe só com relação ao pai, só com relação ao filho. Depois, os filhos saem de cena, você não é mãe e pai, você é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É a pergunta. Essa pessoa básica, livre dos papéis.
É isso que eu quero conhecer. Essa pessoa é livre. Livre dos papéis, que significa livre das demandas que os papéis trazem. Das carências. Portanto, um eu satisfeito. Um eu realizado. Realizado porque não quer nada. Não precisa de nada. Esse eu quero conhecer. Esse é o sadhya. O sadhya é esse. O objetivo do yoga é esse. O que é esse ser consciente básico? A gente não sabe dizer. E a gente se perde dele. A gente assume os papéis e eles se tornam, assim, a nossa identidade absoluta. Esse eu sem papéis, livre de papéis. Quem é? Não sabemos. A gente quer saber quem eu sou. Quem é? Qual é essa natureza desse ser consciente livre? Esse é o sadhya. Qual é a sadhana? Qual é a sadhana para eliminar uma ignorância? Essa é a pergunta. Quem é, afinal? Esse eu, existe uma ignorância. Eu quero me ver livre dessa ignorância. Eu quero saber quem eu sou de fato, essa pessoa. Qual é a sadhana para eliminar uma ignorância? Vamos fazer assim, o que eu tenho na minha mão? Peguei um negócio, tem um negócio na minha mão. O que eu tenho na minha mão? Eu não sei. Quer dizer, não sei significa que existe ignorância com relação a esse objeto. Existe ignorância encobrindo isso. Não sei. A coisa que o Luciano tem na mão é um objeto da minha ignorância. Como isso é eliminado? Asana. Primeira opção, asana. Faz Trikonasana aí e olha de novo e faz, e responde. Qual objeto eu tenho na minha mão? Continuo não sabendo, professor. Pranayama. Sadhana. Estou falando de yoga sadhana. Faz pranayama. Nadishodhana. Inspira por uma narina, prende a respiração, pergunta o que o Luciano tem na mão e solta pela outra narina. E depois a mesma coisa. Inspira por essa narina, prende, pergunta o que o Luciano tem na mão e exala pela outra. Ó, aconteceu alguma coisa? Não. Não. A asana, pranayama, dhyana, meditação. Asana e pranayama, as pessoas falam, que bobeira, mas meditação as pessoas acreditam. Fecha o olho. Você não sabe o que eu tenho na mão. Fecha o olho, se acalma, observa a respiração, se acalma bem e pergunta o que o Luciano tem na mão. A ignorância continua lá intocada. Por quê? Porque a asana, pranayama, meditação não é um meio de conhecimento. O que elimina uma ignorância? A aplicação de um meio de conhecimento adequado, que seja capaz de revelar o objeto. Então, pronto, aqui, ó. Uma medalhinha. Tem uma santinha aqui, nossa. Você não tinha a menor ideia, você não pensou nisso, você nem imaginou isso. Agora você aplicou o quê? Um pramana. O olho, a visão é um meio de conhecimento. É isso. A visão é uma sadhana, é um meio, também chamado pramana, um meio de pramá, de conhecimento. Um meio que revela formas e cores dos objetos. Você viu aqui a forma, a cor disso aqui. Você disse, é uma medalhinha. Isso. Nada mais, nada menos do que um meio de conhecimento adequado. Não precisa nem de esforço. Precisa só da aplicação do meio de conhecimento. É isso. O que elimina uma ignorância é um meio de conhecimento. A gente não pode ter fantasias a respeito disso. Porque existem essas fantasias. As pessoas sentam e perguntam, quem sou eu? Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Corram. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem que vai responder essa pergunta? Quem está perguntando é ignorante. Quem que vai responder? Quem sou eu? O Swami Dayananda dizia, a única resposta possível que vai vir de dentro é o mesmo idiota de sempre. O mesmo idiota de sempre. Por que é a resposta? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando porque eu não sei. Como que eu vou responder? Eu não sei. Eu preciso de uma revelação. O Pramana faz isso. O meio de conhecimento é algo que revela para você que não sabe. Ou seja, ele elimina uma ignorância.
sobre um assunto específico. Então, os 5 sentidos são meios de conhecimentos que eliminam ignorância sobre 5 objetos do mundo, formas e cores, sons, texturas, cheiros, gostos. Agora, qual é o nosso sadhya? Nosso sadhya é o Atma, o eu. A gente quer conhecer o eu. Obviamente que os sentidos não servem para nada aqui. Ninguém vai ver o eu. Eu não tem forma, não tem cor. O eu é aquele que vê. Ele nunca está para o outro lado. Ele sempre está para o lado de cá. Sempre anterior. Não tem como ele se objetificar. Tudo que você objetifica é um objeto. Diferente daquele que objetifica. Diferente do sujeito. Não tem como você ver o eu, sentir o cheiro do eu, ouvir o eu. Nenhuma informação sobre o eu está disponível. Qual é o meio de conhecimento? Shastram, a escritura. Existe um Shastram, Shabda Pramana. Pramana, um meio de conhecimento na forma de palavras, que revelam a você, ignorante, eliminam a sua ignorância a respeito desse assunto específico chamado eu. Mas o Shastra elimina essa ignorância. Ele é um meio de conhecimento para isso. É a sadhana. Mukhya sadhana para moksha. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om